Sejam muito bem-vindos ao canal Guerreiros da Fé. Eu sou Fernando Santiago e que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. Hoje venho compartilhar o caso da irmã Nathani Alves, uma jovem de 20 anos que, após sair de um culto de reunião da mocidade em Quixeramobim, no Ceará, foi sequestrada e brutalmente assassinada por 3 homens. Nathani era membro da Congregação Cristã no Brasil e estudante universitária. Antes de tudo, meus irmãos, quero prestar as minhas condolências aos amigos e familiares da nossa irmã Nathani. Apesar desta tragédia, ela manteve a sua fé até o fim, cumprindo a sua missão e vencendo o bom combate. Para nós, servos de Deus, a morte não é o fim, mas um descanso para a vida eterna. Além disso, como está escrito em Apocalipse 21:3, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Portanto, embora a perda de Nathani seja dolorosa para todos nós, sabemos que ela está agora na presença de Deus, aguardando o soar da trombeta, desfrutar da paz e da alegrias eternas prometidas aos que permanecem fiéis. Eu gostaria de compartilhar um vídeo do querido missionário Cleiton Santos, do canal Aprendendo na Palavra, sobre este caso muito triste. Vamos ver logo após a vinheta. Meus amados irmãos, na sua tela você acompanha as imagens do velório de Nathani Alves, sepultada ontem, dia 17 de fevereiro de 2025, em Quixeramobim, no Ceará. Ela estava saindo da igreja, uma menina bonita, estudiosa, de família, bem criada, uma menina educada, e apareceu esses 3 andarilhos no caminho dela. Nathani, infelizmente, foi ceifada no último dia 16, após sair da igreja para ir pegar um objeto no seu carro. Após chegar no veículo, Nathani foi surpreendida por 3 bandidos que a sequestraram e acabaram tirando a sua vida em um terreno baldio. Meus amados irmãos, é um caso muito triste que dói a nossa alma em só falar nesse assunto, não é? Mas eu sei que muitos irmãos querem saber do que aconteceu de verdade, detalhes sobre o assunto, e queremos apresentar nesse programa a fala do delegado Wilson Lopes. Ele acompanhou todo o caso e vai já falar nesse programa, mas antes de apresentar aqui a fala do delegado, irmãos, que vai nos mostrar detalhes do que aconteceu, eu quero falar de algo que chamou muito a minha atenção. Meu irmão, quem arquitetou todo esse plano diabólico foi Francisco Márcio, o falso pastor que evangelizava em ônibus, fazia obra de caridade, mas que na verdade era um lobo atrás de pele de cordeiro. Esse vídeo aí que está circulando nas redes sociais mostra ele, inclusive, evangelizando em um ônibus. Olha só. João, não é obrigatório você receber e também comprar, não. Só para que você possa ver o que é que Deus faz na vida do ser humano. Eu estou te entregando a MP3 com o meu testemunho e também com louvores que Deus me deu dentro do presídio. Eu sou um ex-presidiário e hoje eu me encontro aqui para dizer... Quantas pessoas que nem esse bandido que se escondia atrás da Bíblia, cantava em igrejas, pregava em igrejas, fazia obra de caridade, quantas pessoas que nem esse Francisco Márcio estão soltas por aí, não é, irmãos? Usando a Bíblia para camuflar quem verdadeiramente são. Pessoas que se aproveitam do nome de Deus para mudar sua fachada e tentar conquistar muita gente por aí e até ter uma vida fácil ganhando dinheiro da igreja e por aí vai, não é? A palavra de nosso Deus nos fala em 1 de João 5:18 que aquele que é nascido de Deus, esse não vive pecando. Mas quem vive pecando, meu irmão, segundo a Bíblia, nunca viu Jesus de verdade, nunca conheceu Jesus de verdade e nunca foi impactado pelo verdadeiro evangelho, que a primeira coisa que o evangelho faz é transformar a nossa vida e mudar toda a nossa história, né? Eu vou colocar aqui a fala agora do delegado, seu Wilson Lopes, que é o delegado de Quixeramobim, no Ceará. Ele vai contar detalhes aqui do que aconteceu, tá? Eu quero dar os créditos aqui ao canal Sertão TV, tá bom? Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição, para vocês, inclusive, estar acompanhando e estar se informando sobre esse caso, se ainda tiver curiosidade sobre o que aconteceu de verdade, tá bom? Vamos ver a fala do delegado e eu continuo já. Olha só. De fato, ela tentou se fugir, né, nesse primeiro momento, e inclusive isso tá nos depoimentos, no interrogatório do suspeito, onde eles puxaram ela novamente pro carro. Daí então eles passaram a fazer uma série de ameaças, abalando a vítima psicologicamente para não pedir socorro.
falando que iriam, se ela pedisse socorro, tentasse qualquer outra coisa, iria jogar o carro contra os outros carros, dando pressão psicológica na vítima. Ela que estava dirigindo o carro? Não, quem estava dirigindo o carro era o Francisco Márcio. Posso dizer, pela investigação que o senhor tem até agora, que o cabeça dos 3 era o Márcio? Sim, quem articulou tudo foi o Francisco Márcio. É verdade a informação de que ele teria cometido esse assalto para pagar uma dívida, o Márcio? Eles comentam que tinha alguns bens, um carro e uma moto que estavam empenhados. Eles falam que precisava levantar esse dinheiro, inicialmente, para poder sanar essas dívidas, né? E o objetivo era, de fato, assaltar o veículo. Capturaram, arrebataram a moça, levaram junto, e inicialmente, o que eles relatam é que eles iam soltar ela num lugar ermo. Foram até essa localidade lá, é um local bastante ermo, inclusive a gente demorou, por conta que já era noite, para localizar o local. E lá teve uma luta corporal entre a vítima, acho que a vítima percebendo que algo pior poderia acontecer, ou ceifarem a vida dela, ou até mesmo atentarem contra a sua dignidade pessoal. Isso, doutor, ela foi violentada sexualmente? Se defendeu, né? Deu uma pedrada em um deles ainda, e acabou que, diante da situação, eles executaram a moça. Não há indícios, certo? Em questão da violência sexual. Não há indícios. A priori, assim, pelo exame de corpo do local de crime, de forma inicial, não há indícios que houve crime sexual. A gente não descarta, a gente vai descartar com o laudo pericial. Mas já numa conversa com os peritos, não tem indícios que houve a questão da violência. Francisco Márcio, por ter premeditado também a questão do assalto, ter articulado tudo, era meio que o cabeça da situação. Mas os 3 são responsáveis. Os 3 devem pagar por esse crime tão violento, tão cruel, que em todos esses anos de segurança pública, foi uma situação muito violenta, certo? Uma violência extrema, uma crueldade extrema. Não tinha necessidade alguma deles. Não tinha nada. Ela não oferecia nenhum tipo de risco para aqueles caras, nada. Ela tentou somente sair da situação e lutou pela sua vida. Não tinha necessidade. Ela não, enfim, inicialmente nem resistência ela ofereceu. Ela ficou atônita, ela ficou paralisada. E os caras nem armados estavam, só pelo fato de anunciar o assalto. Então, assim, a menina muito frágil, né, meiga, pessoa que vinha da igreja, assim, não tinha nenhuma motivação para eles fazerem isso com aquela garota. Quando o senhor encontrou o corpo, como foi? É possível descrever essa cena? Como era que estava? Como é que foi essa situação? Ela estava, né, de bruço, né, deitada, a gente viu a lesão bastante contundente, né, principalmente na cabeça. Enfim, a cena foi essa, né, a gente localizou à noite. Alguma expressão, alguma demonstração de que estavam arrependidos? Expressa uma reação, de certa forma, de estar arrependido, mas arrependido de ter sido preso. Não é do que fizeram com ela, entendeu? Porque se eles estivessem com esse arrependimento, eles seriam explicados de forma minuciosa quem foi, quem teria sido. Então, assim, eles estavam arrependidos de terem sido pegos pela polícia, não pelo que fizeram com ela. Assim, a pessoa que sai, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que sai da sua residência para cometer um assalto, você vê que nem armado ele estava, nem de arma branca. Mas a pessoa que sai para cometer um assalto, ela sai sujeita a retirar a vida de outra pessoa. Por isso que assalto é um dos crimes mais graves. E principalmente quando resulta morte, né? Que é o chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Infelizmente, como eu falei para vocês anteriormente, o nosso objetivo era resgatar essa moça. Desde o início a gente uniu as forças de segurança, fomos para todas as cidades para encontrá-la, né? De repente amarrada em alguma localidade, que aí o nosso serviço já seria bastante recompensador, né? Enfim, a gente teria conseguido o nosso objetivo. Infelizmente, não chegamos a tempo de resgatá-la com vida. Até no momento da prisão dos indivíduos, que a gente conseguiu prender esses caras, que eles falaram, não, ela tá morta. A gente ainda não acreditava. E a gente saiu do local da prisão e foi imediatamente para a localidade de Laranjeiras, com o objetivo ainda de que se ela tivesse mal, mas ainda tivesse com sinais vitais, né? Mas quando chegamos lá, de fato, ela estava sem nenhum sinal vital. Já tinha falecido há muito tempo. Eu nem consigo imaginar o momento ali de dor que essa pobre irmã ali enfrentou nessa situação, né? Que possamos estar orando em prol da família. A irmã era uma serva de Deus, serva de Jesus, e eu acredito que nesse momento ela está descansando na presença de nosso Deus, pois há uma esperança de salvação eterna para quem é fiel até o fim de sua vida, e a irmã estava louvando a Deus. Não estava em bares, não estava em boates, não estava na rua andando, ela simplesmente estava louvando a Deus e precisou ir pegar algo no seu veículo, e foi nesse momento em que acabou acontecendo essa tragédia. Até amanhã, e que a presença gloriosa de Jesus esteja contigo e tua casa, hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, a morte de Natania Alves, jovem de 20 anos, aconteceu toda essa situação muito triste após sair de um culto de reunião da mocidade em Quixeramobim, no Ceará.
destaca a fragilidade da vida humana e a necessidade de vigilância constante. Apesar da violência que a vitimou, Nathani manteve sua fé até o fim, cumprindo a sua missão e vencendo um bom combate. Meus irmãos, oremos pela família, pelos amigos, para que Deus possa confortar os corações. Quero pedir para os irmãos, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.